O ano 1943. O fato: o navio simplesmente desaparece em Filadélfia e aparece em outro local. Será que isso foi verdade mesmo? Será que aconteceu? Bom, de vez em quando chega para mim alguns pedidos aqui de matéria, de vídeos, e aí chegou exatamente esse do chamado Experimento Filadélfia, Projeto Rainbow, né? Tem uma série de mudanças, mas, né, sobre a questão do nome, ou é Filadélfia ou Projeto Rainbow, né, basicamente. E segundo esse fato, o que aconteceu? Basicamente, segundo esse projeto, de controvérsias misteriosas, por sinal, em 28 de outubro de 1943, a Marinha Americana, ó, aí, deixa eu ver, isso aqui eu tava fazendo a pesquisa, não é aqui. E eu fui pegar a imagem do barco, né, do barco entre aspas, do destroyer, né? O USS Eldridge, que é um destroyer da classe Cannon, supostamente se tornou invisível a radares e até fisicamente. Essa lenda, digamos assim, foi espalhada já nos anos 50 por Carl Allen, tá? Ou chamado também de Carlos Allende, que enviou cartas a um astrônomo chamado Jessup, Morris K. Jessup, alegando que esse navio foi teletransportado, tá? De Filadélfia para Norfolk, Virgínia, em segundos. Pelo que se informa, eu estava vendo aqui em alguns, no próprio Wikipedia também, e outros artigos a respeito disso, foram feitos dois testes. O primeiro teste, que não ficou tão visível, ficou levemente invisível, segundo esse Carl Allen, e depois no segundo teste foi que funcionou como deveria, enfim. O fato é que o navio, então, segundo esse caso, foi teletransportado da Filadélfia para Norfolk. Tripulantes sofreram efeitos horríveis, alguns ficando conectados ao metal do USS Eldridge, outros enlouqueceram, outros desapareceram, viraram fumaça, né? Até desse teste, segundo o Carl Allen, chegou a ter uma certa fumaça em meio a tudo isso. Eles, segundo a maioria do pessoal que relatam, né, fala sobre a teoria do campo unificado de Einstein, que nunca foi comprovada, tá? Só para deixar claro. Não sei se foi um cara que estava estudando demais, resolveu trazer à tona. O fato é que, segundo esses relatos, nunca confirmados oficialmente, nem inclusive arquivos. Recentemente a CIA liberou um monte de arquivos, FBI também, né? FBI também liberou. Vários órgãos estão liberando muitos documentos, mas nada falam exatamente sobre essa técnica, né? Sobre esse ocorrido. E basicamente o experimento envolvia geradores de campo eletromagnético espalhados pelo navio, né? Por esse navio, técnicas de degaussing. Aí essa parte é verdade. O que é que acontece? É muito comum algumas lendas ou mentiras terem uma série de verdades. A primeira verdade é que o USS Eldridge existiu nesse período, ficava nessa região mesmo, tá? E que eles utilizavam a técnica de degaussing, que basicamente é desmagnetização de navios para evitar minas magnéticas, que era comum lá no período da Segunda Guerra Mundial. Então eles utilizavam essa técnica, tinha um monte de cabos passando realmente para o foco desmagnetizar o casco do navio, para que possíveis equipamentos de localização não conseguissem localizar devidamente então, esse navio, tá? Mas enfim, o fato é que dentro desse fato que supostamente ocorreu, tripulantes sofreram
queimaduras e alucinações, homens congelados no tempo, tem toda essa questão, né? A Marinha Americana, evidentemente, negou a existência desse experimento, dizendo que nunca existiu. Documentos desclassificados, que é aquilo que eu falei, olha, tem algum documento que teria que ter. Fala sobre testes de camuflagem eletrônica, que é o degaussing, isso existiu, mas nada sobrenatural, algo extremamente científico. A utilização desse processo para que o inimigo, no caso principalmente alemão, não descobrisse onde é que estava o USS Eldridge. Físicos afirmam que a tecnologia da época era incapaz desse tipo de teletransporte ou invisibilidade, tá? Não teria como ter esse tipo de equipamento. E a teoria mais plausível é que foram confusões que ocorreram de testes reais de invisibilidade voltada à questão. Entenda o seguinte: imagine um telefone sem fio. Alguém chega e diz: olha, esses cabos aí, um marinheiro chega e pergunta: olha, para que essa quantidade de cabo aí desses equipamentos? Ah, é um teste que a gente vai tentar ficar invisível, por exemplo, ou ficar invisível para o radar de equipamentos alemães. Aí daqui a pouco alguém pergunta ao outro que pergunta ao outro, daqui a pouco chega o fato: olha, estavam testando ali para que o navio ficasse invisível, olha, ficou invisível, teve gente até que passou mal. Aí o pessoal vai aumentando a mentira e chega nesse nível, pode ter ocorrido. O fato é que tem filme, né, lá de 1984, se você quiser procurar, né, The Philadelphia Experiment, eu não sei em português como é que seria o nome do filme, se tem uma versão em português. Arquivo X tem episódio inspirado nesse caso, tá? Você que gosta desse fato. E alguns da famosa teoria da conspiração associam esse experimento à viagem no tempo, porque dizem que quando esse navio foi para a base, para essa base, a base Norfolk, né, lá em Virgínia, eles voltaram no tempo 15 minutos antes, lá nessa base, depois voltaram de novo. Enfim, tem toda essa confusão, esses detalhes assim, que inclusive dizem que está dentro do chamado Projeto Montauk, que isso é uma outra história, depois eu posso trazer um vídeo para falar sobre o Projeto Montauk. Já deixa aí um alerta, eu posso depois trazer sobre isso. Se eu já tiver gravado, vai ficar disponível no final do vídeo, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo e não tiver alguma conexão com o Projeto Montauk, quer dizer que ainda não gravei, mas eu vou gravar, calma. E aí entra a questão: ficção, lenda urbana ou não? O mais sensato, tá? O mais sensato é que houveram testes reais de degaussing para desmagnetizar realmente o navio. Os relatos exagerados dos marinheiros foram espalhando no famoso telefone sem fio e misturou-se com ficção científica dos anos 50. E as teorias da conspiração vai só aumentando, chegando no nível mais grave como isso. Tem um livro que leva o mesmo nome, tá? The Philadelphia Experiment. Caso você queira procurar, é de Moore, William L. Moore, M-O-O-R-E. Tá? Procurado. Tem documentário também do History Channel. Só que o documentário do History Channel é por trás em busca da verdade do experimento Filadélfia. Os caras dão uma puxadazinha pra uma coisa mais OVNI, numa pegada mais conspiracionista, aquela coisa todinha, né? Mas enfim, o fato é que essa é a grande questão. E basicamente a grande questão todinha é, então, a lenda ou esse suposto experimento envolvia essa questão do navio desaparecer, tripulantes desaparecerem, né, desmaterializar. Tem o papo da viagem no tempo, que tem um tripulante supostamente chamado Al Bielek, que saiu de 43 e foi parar em 83, em 1983, tá? Devido a uma falha, entre aspas, do campo espaço-tempo. Que, enfim, ele chegou a falar dizendo que era o cara, ele estava em 43 e apareceu de repente em 1983, tá?
E ele disse que nesse futuro trabalhou em um projeto chamado Projeto Montauk, que supostamente, depois eu vou falar, tem a ver com controle mental, viagem no tempo, que eu vou falar mais detalhes, depois ele voltou no tempo de novo, tá? Aí tem pessoas, né, dizendo que nunca foram confirmadas, dizendo que teve um navio que piscou, né, ou seja, sumiu e voltou, enfim, tem toda essa outra curiosidade, tá? As chamadas mentiras com meias verdades. O que se sabe é que nesse período Einstein trabalhava para a Marinha, tá? De alguma forma, em algum projeto, mas não tem nenhuma ligação dele exatamente com esse tipo de trabalho de degaussificação ou algo do tipo. Einstein era um teórico, não um prático, tá? Só para deixar bem claro. Tem pessoas que conectam até com Nikola Tesla, mas não tem nenhuma ligação também com isso, tá? Só para deixar claro, já tem esses papos que surgem e tudo mais. Mas, enfim, a cultura pop se especializou nisso e tudo mais, né? Tava até lembrando que tem a série chamada Fringe, que tem um episódio com um experimento semelhante também, que fala sobre isso. Stranger Things também fala sobre, não exatamente isso, mas tem algo acontecendo de forma indireta no chamado Side Project, né, caso você queira depois saber isso. Mas basicamente é isso. O que é fato teve sim testes de degauss, de desmagnetização, que era comum no período da Segunda Guerra Mundial. Existia esse navio de fato. Einstein, sim, trabalhava na época para a Marinha, mas com alguns exercícios mentais, algumas questões que não se sabe exatamente o que, mas ele não tinha nenhuma ligação com esse tipo de experimento. Mito, teletransporte, fusão, viagem no tempo, toda essa história de sumir. Então, até onde se sabe, é uma lenda, é um mito. Mas aí me diz, você acha que realmente é um mito ou você acredita que é verdade? Deixa aí teu comentário.